passos secretos de gerenciamento para você aplicar no seu trade. Fala galera, para vocês que não me conhecem, meu nome é Wellington Martins e eu atuo com robôs de automação dentro do mercado financeiro de Forex. E hoje eu resolvi fazer esse vídeo para você que está iniciando ou até mesmo já está no mercado, mas não tem esse conhecimento desses passos secretos de gerenciamento. Eu vejo muitas pessoas ensinando questão de gerenciamento da banca, de stop loss, take profit, mas esquece de abordar, esquece de passar esses passos secretos que realmente, se você aplicar, se você antecipar esse gerenciamento, com certeza você vai ver que você vai conseguir ter menos risco e conseguir com certeza ter mais resultados dentro do mercado. Então, bora lá pro vídeo que eu vou estar te mostrando na prática. Bem, estamos aqui dentro do MetaTrader 4 e hoje eu vou estar te passando esses 5 passos secretos para você ter o gerenciamento, para fazer o seu trade. É muito importante você assistir até o final para você entender o porquê, até mesmo como eu opero com robôs. Eu falo muito para você estar utilizando apenas uma paridade por questão de gerenciamento e você vai entender o porquê dessa lógica, né? Por uma conta apenas, né? Eu coloco uma paridade, um robô em uma paridade apenas. Se caso você queira utilizar em outra paridade, aí você coloca em outra conta, justamente por esse gerenciamento. E se você quer fazer o seu trade, é muito importante também você focar aqui comigo, porque você precisa saber, antes de você abrir o seu trade, o quanto você pretende iniciar com o seu lote, o quanto você tem de capital para poder iniciar com aquele lote. Então você precisa saber, se o mercado vier contra você, o quanto a sua banca pode aguentar, simplesmente por esses 5 passos secretos que eu vou te mostrar aqui agora. Então, em troca, eu peço para você deixar o seu like, que é muito importante. Assim eu trago conteúdos valiosos, conteúdos secretos, que praticamente quase você não vê aí na internet. Você pode também se inscrever no canal, se você não é inscrito, e ativar o sininho para você receber nossas notificações. Sempre que eu postar novos conteúdos, você vai estar lá juntinho naquele vídeo lá para poder seguir comigo aí em várias estratégias, várias dicas que eu venho sempre dando aqui, beleza? Então vamos lá. Os passos que eu vou estar te apresentando simplesmente é esse que a gente tem aqui no rodapé, que são todos os níveis. Wellington, eu já sei isso e aquilo, então fica comigo para você entender que de repente não te ensinaram de forma correta e de repente não te ensinaram como calcular, como saber realmente o que te faz perder tanto dinheiro, porque às vezes você não sabe o lote que você pode colocar de acordo com a sua banca e tudo mais, né? Então são vários fatores que você precisa entender. A gente tem aqui, primeiramente, se você não tiver, ou se não estiver aparecendo esse rodapé aqui, você pode apertar Ctrl T, tira, Ctrl T, coloca. Se o seu não estiver aparecendo, é porque a sua setinha, eu canso de falar isso aqui no meu canal, mas eu sempre gosto de estar passando a forma correta, porque de repente você não consegue e fica perdido. Aqui a setinha do mouse, bem lentamente, é que vai estar aparecendo que você vai e aí puxa para cima, beleza? Então vamos lá. E aqui o seu tem que estar clicado aqui em negociação. A gente tem aqui, a princípio, esses parâmetros aqui, que muitas pessoas até nem sabem o que é. Então a gente tem aqui o saldo, a gente tem aqui o capital líquido, temos a margem liberada e agora falta mais 2 parâmetros, porque aqui a gente tem 3, né, que é o saldo, o capital líquido e a margem. Quando você começa, é assim que vem a sua banca, né? Não tem nenhuma operação aberta. E aí a gente precisa de mais 2 passos, que são 5 passos que você vai entender aqui para como você fazer seu trade de forma correta, como você ter esse gerenciamento e como você não ficar perdendo dinheiro por falta de conhecimento. Essa parte aqui do nosso saldo quer dizer que é todo o valor que a gente tem na banca. Então a gente tem aqui uma banca de $100 mil, tá? De $100 mil. E o que acontece aqui? Esse balanço aqui é todo o valor que eu tenho na conta. Tá aí, até aí tudo bem, né? Fácil, simples de você entender. E agora temos aqui também um capital líquido com o mesmo valor. Por quê? Porque a gente tem zero de operações em aberto. E o capital líquido ele é referente
as operações que você abriu, né? Ou seja, ele vai estar relacionado aqui a o lucro, seja positivo ou negativo. Então, quando você abre um trade, quando você abre uma operação, automaticamente você vai ver que esse capital líquido ele vai ficar oscilando e o seu saldo ele vai ficar parado. Por quê? O saldo ele só é alterado quando você fecha o trade, quando você fecha suas operações. E aí que está um passo muito importante. Muitas pessoas às vezes não têm esse conhecimento. Aqui é o capital líquido. Então, quando eu abro meu trade, vamos supor que eu esteja aqui nas operações 50 dólares, 100 dólares positivo. Eu estou 100 dólares positivo. Aqui no meu capital líquido vai ficar mais 100. No saldo vai estar aqui zerado. Ele vai estar normal, do jeito que está aqui parado. Ele não vai se mover. Por quê? Porque esse saldo que vai estar positivo ou negativo, ele só vem para cá, para o saldo aqui. Ele só vem para cá quando a gente finaliza, quando a gente fecha o trade, quando a gente fecha as operações. Então, se a gente está positivo, a gente fechou a operação, automaticamente ele vem para cá, para o meu saldo, tá? Para o meu saldo, ele implementa aqui. Se foi negativo, ele vai retirar da minha conta. Se foi positivo, ele vai acrescentar aqui, correto? E o capital líquido, ele vai ficar aqui assim, da mesma forma que tá o saldo. Só que se tiver outras operações abertas, ele vai se manter aqui oscilando, para você ver que ele sempre vai estar abatendo em cima das operações ou acrescentando em cima das operações que estiver positivo para você. Então, é um primeiro passo que a gente sabe aqui, que é o saldo e o capital líquido. Então, a gente já entendeu aqui que no segundo passo, tá? No segundo passo é o capital líquido que você precisa entender. Então, praticamente esses dois, o saldo e o capital líquido, ele vai estar sempre trabalhando junto. Por quê? Porque quando fecha, ele joga para o saldo. Quando abre, o saldo fica parado e apenas o capital líquido que fica oscilando. Entendeu? E assim vice-versa. Então, toda vez que você fecha o trade, ele vai lá e vê se você fechou positivo, ele vai acrescentar, se fechou negativo, ele vai tirar do saldo. Tá? E o capital líquido ele fica ali só te mostrando que quando você fecha o trade, se você vai quanto você vai ter de lucratividade ali, ou quanto você vai ter de negatividade na sua conta. Esses dois passos são muito importantes para você que quer, que está iniciando, ou às vezes você tem um pouco de conhecimento, de repente você nunca passou por esses conhecimentos aqui talvez. Tá? E aí a gente tem aqui agora a margem liberada, certo? Que é o nosso terceiro passo aqui, que é a margem liberada. E essa margem liberada, a gente precisa entender que ela está aqui com o mesmo valor que a gente tem na banca. Até o presente momento, porque eu não tenho nenhuma operação em aberto. Então ela está com o mesmo valor que eu tenho na banca. E talvez você esteja aí com 100 dólares, você vai ver que a margem liberada sua vai ser essa. Só que quando eu for fazer o meu trade, automaticamente eu preciso saber o quanto eu preciso ter na conta para poder alimentar aquela operação. E essa operação ela vai estar relacionada ao lote, né? Então, ou seja, você precisa saber qual lote você pode abrir baseado na sua conta. O quanto a sua banca suportaria se você abrisse o trade com aquele volume, com aquele lote ali. Então é muito importante você entender esse processo. E aí que está uma questão muito importante, onde muitas pessoas pecam. Você vai abrir o seu trade agora. Você sabe quanto você vai precisar de margem para abrir essa operação? Comenta aí. Você sabe quanto de margem você precisa? Quanto você precisa de capital para abrir um trade? E está relacionado à sua alavancagem também, que eu vou estar te explicando esse passo. Por mais que você às vezes está iniciando e fala, nossa, ué, ficou muito embolado, eu não estou entendendo nada. Mas você vai compreender até o final, tá? Tudo no começo parece sim muito escuro, parece muito complexo, mas não é. Se você começar pausar depois o vídeo, rever, você vai aprender. Então vamos lá. Vamos supor que nesse momento, nessa conta aqui, é uma conta demo, só para teste, mas nesse momento aqui, eu preciso
eu quero abrir com lote de 0,10. Né? Eu quero abrir um trade com um lote de 0,10. Eu preciso saber o quanto eu tenho que ter na banca para abrir com esse lote. E o quanto, se o mercado vier contra mim, a minha banca vai suportar. Né? Então, esse é o passo simples de você entender, mas também é um passo muito importante também para você aplicar no seu trade. Então, como que eu entendo, né? Quanto que eu sei, quanto que eu preciso ter na banca? Ó, é bem simples. A gente tem a calculadora aqui para facilitar a nossa vida. Então você vai simplesmente pegar o volume para você saber quanto você precisa para abrir o seu trade. Você precisa primeiramente saber quanto é a sua alavancagem da sua conta. Então essa alavancagem aqui dessa conta está 1:500. Então eu vou pegar simplesmente o preço atual do ativo. O preço se encontra aqui, ó. Tá? O preço está aqui 1.05567, né? Que depois do ponto, a gente tem aqui, no caso no EURUSD, temos 5 casas decimais. Então você coloca, você vai interpretar aqui. Lógico que isso aqui ficou oscilando, agora o mercado está bem devagar, mas é lógico que às vezes pode ficar oscilando muito. Mas você vai ter uma base mais ou menos para você se calcular, para você fazer a sua conta antes de abrir o seu trade, tá? Antes, você vai ter que fazer todo esse cálculo antes para você fazer as suas operações de forma correta. E aí eu peguei aqui o valor, o preço atual de mercado, né? Isso vai oscilar, vai variar também de cada paridade, né? E aí você pega também o lote, né? O quanto você quer iniciar, né? Qual o volume aqui. Então vamos ver como que faz isso na prática. Então vou colocar aqui que eu falei que eu queria um lote aqui de 0,10, né? Eu queria um lote de 0,10. Então eu quero saber quanto que eu preciso na banca para poder alimentar essa operação, correto? Então eu vou simplesmente pegar aqui, ó, o lote, tá? Que é 0,10, e vou multiplicar ele, tá? Eu vou multiplicar ele vezes o preço atual. Simples assim. Então o preço atual está 1.0569. E pronto. E agora eu vou dividir, tá? Eu vou dividir esse valor pela minha alavancagem. E a minha alavancagem eu sei que é 500. Então, eu sei que eu preciso aqui para abrir esse trade, tá? Para abrir esse trade, eu preciso aqui de $21,11. Lembrando que esse valor, a corretora ela arredonda, tá? Não é um valor exato, mas ela arredonda um pouquinho para mais, tá? Que vai dar aqui, no caso aqui, $21,12. E vamos ver se realmente vai bater esse valor aqui, né? Então, ou seja, eu preciso de $21,12 para abrir esse trade com um lote de 0,10. E você vai ver que ela vai ter uma margem, vai aparecer uma margem aqui, ou seja, essa margem ela trava, porque ela precisa desse valor para alimentar essa operação, esse trade até o presente momento, beleza? Então vamos abrir aqui uma compra qualquer. E abrimos. E aqui você pode ver, tá? De acordo com o que a gente colocou aqui na calculadora, tá? A gente precisa de $21, você vê aqui a margem, ou seja, essa margem que a corretora precisa para abrir o trade. Então ela precisa de $21 e tem aqui 4 casas decimais, que é 11,38. Por quê? Ela arredondou para 2, né? Em vez de ser 1 aqui, pegou esses 38 cents aqui e arredondou para 2. Então a gente conseguiu entender que para abrir o trade, você precisa saber antes quanto você tem que ter para abrir aquela operação. Isso é muito importante. E agora repara um passo muito importante, que quando a gente abriu o nosso trade, repara que o que aconteceu aqui nesse cenário? A gente só tinha aqui o saldo, o capital e a margem liberada. E agora a gente tem um passo muito importante, que é o saldo, o capital líquido, temos a margem, que a gente acabou de calcular, que foi o nosso terceiro passo. Se você não está acompanhando, volta o vídeo, reveja. E aqui a gente tem a margem liberada,
que a gente tinha lá no começo, e agora a gente tem também um nível de margem, que é a porcentagem que a gente precisa, que é a saúde da conta. Isso é um passo que eu considero que mais importante, que quando a gente chega praticamente aqui na nossa corretora, na FBS, quando a gente chega em 30%, baseando nessa alavancagem de 1 para 500, 35%, se eu não me engano, ela já começa te estopar, né? É o famoso stop out. Ela começa a finalizar as suas operações porque ela vê que você não tem margem, né? Você não tem mais saldo para alimentar essa margem aqui, você não tem mais capital para alimentar essa margem. Então ela vai finalizando essas operações. E é esse um dos motivos, sempre passo, né, para os meus alunos aqui da comunidade Bootsmoke, de outros robôs que a gente tem aqui, do Código da Liberdade, essa questão. Por quê? Porque quando você coloca muitas paridades no robô, você automaticamente está sugando a sua conta, né? Então esse nível de margem aqui, ele diminui muito e a sua saúde da sua conta fica bem pequena. Então pode ser que o mercado pegue uma forte tendência e como você vai estar em várias paridades, isso pode realmente trazer um prejuízo para sua banca. Por quê? Porque você não vai conseguir alimentar aquelas operações e vão ser muitas operações no gráfico. Então aí você não consegue alimentar aquilo e é aí que você começa a tomar o stop out ali. E agora a gente já sabe quanto a gente precisa, né? Como que a gente faz para quando a gente for abrir um trade, tá? A gente já sabe quanto que a gente precisa. Então eu vou calcular, simplesmente pegar o lote que eu quero, multiplicar pelo preço e vou dividir pela minha alavancagem. Se a sua alavancagem é de 1 para 1.000, você divide pela alavancagem ali de 1.000, tá? Se for para 300, você vai dividir por 300 e assim por diante. Essa é a finalização para você saber quanto você precisa para abrir seu trade, beleza? E aí a gente tem aqui agora as operações em aberta, né, que a gente está com 1,50 dólar negativo. E o que acontece nesse cenário? Você repara que aqui, ó, o meu capital líquido está 100.003 dólares e 96 cents. E aqui no meu saldo você vê que ele está parado, ele está com aquele mesmo saldo que a gente iniciou. E aí ele só vai pegar esse saldo aqui, capital líquido, só vai vir para cá se eu fechar esse trade. Olha que interessante. E aí ele vai mostrar, ó, se eu fechar aqui agora esse trade, tá? Porque eu só tenho uma operação, mas se tivesse outras operações, ele ia fazer o cálculo para você, ia mostrar o quanto você tem líquido aqui. Ele está falando, ó, se você fechar esse trade, o seu saldo vai atualizar, né? Vai atualizar esse saldo que está aqui, líquido, vai vir para cá. Ele está te avisando. Então vamos fazer o teste? Então, como aqui está 103,36 cents, olha, quando eu fecho, ele vai vir para cá. E agora você viu que eu estou com menos saldo, né? Por quê? Porque ele me mostrou que o capital líquido estava diminuindo, né? Porque devido à operação que estava aberta. Então é bem simples. Vamos abrir novamente, só para a gente ver aqui. E mesma coisa se você tiver outra operação, que no caso seria assim que o robô trabalha, então você consegue ver. Então, quanto maior o lote, mais você vai automaticamente ter as suas margens comprometidas. Quanto maior o lote, tá? E quanto maior o lote, mais resultado também você pode vir obter, mas também mais risco você pode vir correr também, dependendo da sua estratégia, dependendo da forma que você está operando também, entendeu? E aí, o passo importante é o quê? Vamos para o quarto passo agora. A gente entendeu ali o que a gente precisa para abrir a operação e agora a gente vai para o quarto passo. O quarto passo, a gente precisa agora saber como que eles deduzem essa margem liberada aqui agora. Porque no começo você viu que a margem liberada que a gente tinha era igual o saldo e o capital líquido. Agora você consegue reparar que ela já não está mais dessa forma, né? Ela não está mais dessa forma. Você vê que o capital líquido está de uma forma, o saldo está de outra forma. E como que ela chegou a esse valor aqui? Como que ela conseguiu interpretar para chegar a esse cálculo aqui? Lembrando novamente que todo cálculo aqui, a corretora ela arredonda um pouquinho para mais, né? São alguns cents, mas ela arredonda
para ser uma conta praticamente meio que exata, tá? Então vamos lá, como que a gente vai calcular agora para a gente saber quanto, como que a gente chega nessa margem liberada aqui, que é o nosso quarto passo. Bem, então vamos assim, ó, esse passo é bem simples também, só você prestar atenção. Lembrando, se você está assistindo o vídeo até agora porque você está gostando do conteúdo, então deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa seu comentário aqui depois que você assistir o vídeo, beleza? Como que a gente vai saber aqui, como que chega nesse cálculo aqui, né? Como que a gente chega nesse cálculo aqui? Você vai pegar o saldo da conta e você vai pegar mais o lucro, né? Seja positivo ou seja negativo, você vai pegar ele, entendeu? Então, se a gente está negativo, a gente vai pegar esse saldo aqui, esse lucro negativo. Então, a gente vai pegar e vai somar. E depois a gente vai simplesmente subtrair em cima da margem. Então, vamos ver como que fica aqui, ó. Você pega esse aqui e coloca aqui mais. Aí, mais, né? Então, a gente vai pegar o saldo mais o lucro. Então, a gente está negativo, então a gente vai subtrair também. E aqui a gente vai simplesmente pegar e vamos pegar o resultado que deu aqui entre esses dois e vamos subtrair também aqui, tá? Então a gente vai pegar aqui e vai subtrair. Aí você vai entender agora. Ó, então vamos pegar aqui, ó, o saldo, que é o balanço, tá? É o balanço, é o saldo, não é o capital líquido. Então a gente pega aqui, ó, a gente tem 100 mil dólares e 3,46 centos. E agora a gente vai subtrair esse 1 dólar e 80. Então, como a gente está negativo, então a gente vai subtrair. Se tivesse positivo, é lógico que a gente somaria. Então, 1,80. Beleza? E agora a gente vai subtrair também pela margem que a gente tem aqui. Então, a margem que a gente tem aqui é 21,11. Então, a gente vai colocar aqui, ó, 21,11, que é o que está aqui a nossa margem. E aí você vê, ó, que bate certinho, né? Tem uma pequena diferença que você viu aqui que deu, ó, 99,980,55. E aqui você vê que aqui a gente tem, ó, a gente teve 99 ponto, né? Que aqui a gente está com ponto, 980, certinho. Só que aqui deu 55 e aqui deu 65, ou seja, ela arredondou esse valor. Por isso que eu falo que não é o valor exato, mas é bem pouquinho, tá? Mas é bom que ela arredonda um pouquinho para mais. Então tá show de bola. Então, recalculando, para você saber como, né, nesse quarto passo nosso, para você saber como a gente chega nessa margem liberada, depois que você abre o seu trade, você simplesmente vai pegar aqui o seu saldo, somar, né, ou subtrair com esse resultado que você está tendo aqui. Se for positivo, você soma; se for negativo, se tiver prejuízo, você vai subtrair aqui e vai subtrair aqui com a sua margem liberada, tá? É a margem liberada, não confunda. Perdão, é com a margem, não é com a margem liberada. Você vai subtrair com essa margem liberada aqui. Não é com a margem liberada, é com a margem que está aqui, só a margem, beleza? Então até aí tudo bem. Então esse é um passo importante. Por quê? Porque através dessa margem aqui agora liberada, a gente vai para o nosso quinto passo, que é um dos passos mais importantes que eu acredito para você fazer seu trade, que é a sua saúde, né? A saúde da sua conta. Quando ela vê que a sua saúde não está boa, você está extrapolando aquilo ali, a corretora ela tem um sistema automático, né? Um algoritmo que vai lá e pum, começa a entender que a sua um alerta, né? Que a sua conta ela está com pouca margem, né? Ela está com pouco nível de margem ali, então ela começa a fechar as operações para poder você não quebrar, mas se o mercado continue indo contra, e aí ela vai zerar a sua banca mesmo, dependendo da sua alavancagem, tá? A alavancagem ela simplesmente vai servir para, se você tiver quanto mais alavancado,
menos sobra na sua conta. É basicamente assim, ela não vai servir para que você ganhe mais dinheiro. Ela só simplesmente está alavancando para que você permita com que você abra uma operação que a sua conta não permitiria, né, com uma alavancagem menor. Então, se você quiser abrir com um lote de $1, automaticamente, dependendo da sua margem, se você tiver com a margem para 500, e dependendo do seu saldo também, você consegue, por causa da alavancagem, que ela está alavancando para que você consiga abrir aquela ordem. Tá? Porém, também, se você estiver muito alavancado, se vier negativo, então ela vai zerar a sua banca, né? Ela vai zerar mesmo, limpar. Por quê? Porque quanto mais você alavanca, menos sobra na sua conta, tá? Não vou entrar em questão de alavancagem, posso até fazer um vídeo sobre alavancagem, dependendo aí da quantidade de like que eu vou ganhar nesse vídeo, eu até faço. Mas agora a gente vai para o quinto passo, tá? O quinto passo muito, muito massa, muito importante, ainda mais a gente que trabalha com sistema de robô. Então é muito interessante a gente entender isso aqui, tá? O quinto passo, para a gente poder chegar a esse nível de margem aqui que a corretora chegou, a gente precisa saber como que ela chegou nesse cálculo aqui, o que trouxe esse cálculo. Você precisa entender. E aí o que a gente vai fazer aqui, ó? Como que a gente vai entender? Ó? A gente vai agora pegar esse passo aqui, ó. Como que a gente vai chegar naquele cálculo? A gente vai pegar agora, ó, o capital líquido. Agora a gente precisa do capital líquido. E a gente vai pegar a margem. A gente vai pegar a margem. E a gente vai pegar o lote padrão do Forex. Entendeu? O lote padrão do Forex é $100 mil. E aí, como que a gente faz essas contas aqui para a gente poder chegar a esse nível de margem aqui, que é o nosso quinto passo secreto aqui, para a gente poder entender essa dinâmica desse mercado, das corretoras, que eles utilizam essa matemática, que parece ser algo muito complexo, que quase ninguém te explica, né? Então vamos entender aqui esse passo. Então agora a gente vai pegar o capital líquido, a margem, o lote padrão no Forex é 100 mil, né? Ou seja, 100 mil unidades, beleza? Então a gente vai pegar simplesmente o capital líquido, simplesmente dividir ele pela essa margem, e agora a gente vai pegar e vai multiplicar por 100, que é o lote padrão no Forex. Vamos pegar a nossa calculadora e aí você simplesmente vai fazer isso aqui, ó. Vai pegar o capital líquido, quanto é o nosso capital líquido. Isso é lógico que isso ficou oscilando devido às nossas operações aqui, mas como o mercado está bem parado, então quase não está oscilando. Mas isso vai oscilar por causa do mercado, né? Então, no caso que tem operações em aberto. Então a gente tem aqui, ó, 999,66, beleza? A gente pegou o capital líquido. Agora a gente vai pegar e dividir pela margem. Então a gente vai dividir pela margem. A margem aqui é 21,11. 21,11. E agora a gente vai multiplicar por 100, que é o lote, né? O lote padrão no Forex. Então vamos vezes 100 unidades, que no caso são 100 mil unidades, e a gente coloca aqui vezes 100. Então a gente tem aqui esse monte de números aqui, só que é lógico que a gente vai, a corretora ela não mostra todas essas casas decimais aqui, mas você vê aqui, ó, que a gente tem, ó, 47, lembrando que ela sempre vai arredondar, a gente tem aqui, ó, 47, vou até aqui eu colocar aqui para você ver, ó, nível de margem, nosso quinto passo, ó, a gente tem aqui, ó, 473, e aqui a gente tem, ó, 473. E a gente tem aqui, ó, 642. E a gente tem aqui, ó, 707, porque a lógica que fica oscilando, então não é um valor exato, que às vezes modifica aqui e modifica ali também, tá? E aí você vê, ó, tem 53 aqui, né, com 53, então temos aqui, ó, 7 casas, e aqui também a gente pega aqui, temos 7 casas aqui. E é basicamente esse valor aqui que a gente tem. Por que oscila? Porque as operações ficam oscilando, que tem operações em aberto, né? Então, se você ver aqui, ó, isso aqui fica sempre oscilando, né? Conforme modifica o preço,
automaticamente isso aqui muda, né? Então vai sempre oscilar, porque a gente está com as operações em aberto. Então é isso aí. Eu espero que você gostou desse vídeo, tá? Não deixe de deixar seu like abaixo desse vídeo. Vou deixar um slidezinho para você baixar. E é muito importante você assistir ali o vídeo também e ver os slides. Se você tiver alguma dúvida, eu fiz um slide lá para você entender mais a fundo. Se você quiser fazer seu trade. E se você quiser também utilizar o nosso robô, ele pode ter acesso ao Boot Smoke. E lá ele vai fazer as suas operações de forma 100% automática, em nuvem. Temos todo o passo a passo lá. É muito importante também para você que está iniciando trabalhar com o sistema de automação. Forte abraço aí, fica com Deus.